gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Modern Art Card Game. Isso mesmo, gente, eu já fiz o unboxing dele, depois você dá uma olhadinha lá e corre aqui aprender como jogar comigo. Em Modern Art temos aqui 5 cartas de artistas, 95 cartas de obras, 12 fichas de valor, 5 fichas de premiação, um bloco de pontuação, um lápis, um marcador de primeiro jogador, uma carta de resumo das regras e o nosso folhetinho de regras. Mas, gente, eu não poderia deixar de mostrar a caixa também pra vocês do jogo. Olha só que linda essa caixa. Ela tem uma obra de arte aqui, do Tech. E ela simplesmente dá a volta na caixa e tem uma imã aqui, gente, ó. Muito legal. Amei essa caixa. Esse jogo você joga de 2 a 5 jogadores, a idade para ele é 14 anos mais e o tempo 30 minutos. Qual é o nosso objetivo desse jogo aqui? O objetivo é você ser o jogador com mais pontos no final. Vamos lá para nossa preparação. Primeiro, nós vamos começando a colocar essas cartas aqui, ó, de artistas em uma linha, gente, ó, começando pelo número 17. Em ordem crescente, ó, 17, 18, 19, 20, 21. Esses números aqui na carta indicam quantas cartas de obras cada artista tem, tá? Então temos aqui a Denise, Wagner, Tech, Nicolás e Mariana. Essa carta aqui de resumo, nós também vamos deixar ela aqui, ó, do ladinho, caso você tenha alguma dúvida durante a partida, tá? É só olhar ali para tirar alguma dúvida sua. Agora nós vamos separar as fichas de valor e as fichas de premiação e vamos deixar no montinho assim mesmo, ó. Podemos deixar aqui, ó, do ladinho das nossas cartas de artista. Esse bloquinho aqui, gente, ele vai ficar em algum lugar que você queira deixar ele junto com um lápis para no final da rodada vocês anotarem aqui a pontuação de cada jogador. Como vocês podem ver, aqui tem um hominho, então você coloca aqui a inicial ou sei lá o que vocês quiserem colocar em números também, a quantidade de jogadores, que é até 5. E aí aqui tem, ó, os reloginhos indicando as rodadas, a quantidade de rodadas. Então, são até 4 rodadas, dependendo da quantidade de jogadores. E você vai anotando aqui a pontuação em cada rodada, ok? Então, vou deixar ele bem aqui no cantinho, ó. Agora, nós vamos embaralhar as nossas cartas de obras. Eu não vou embaralhar, né, gente? Olha só o tantão de carta aqui. Vamos só separar montinhos aqui e misturar eles. Prontinho, gente. Agora nós vamos colocar esse monte aqui também do lado aqui, ó, da nossa... Eu vou colocar esse montinho aqui no canto e vou colocar esse monte aqui, ó, que é o nosso monte de compras. Nós vamos distribuir para cada jogador 13 cartas. Vou colocar aqui 3 jogadores. Ó, os jogadores não vão mostrar suas cartas para ninguém, tá? Somente ele vai olhar. Vamos revelar a nossa primeira carta do nosso monte de baralhos. Nós temos que colocar ela do lado aqui. Eu vou colocar ela desse lado aqui, ó, para não confundir. Essa carta aqui é a nossa carta de influência e ela vai ficar exposta ali na nossa exposição até o final da rodada, tá? E assim, nós já estamos preparadíssimos para começar o jogo. De acordo com as regras, o jogador que visitou recentemente um museu vai ficar com a nossa fichinha de primeiro jogador, mas você já sabe, pode escolher o jogador inicial da maneira que você quiser. Eu vou começar aqui, ó, com o jogador do meio, como sempre. E aí depois, em sentido horário, vai passando esse marcador aqui, tá, gente? Bom, o jogo consiste em 4 rodadas que tem 3 fases diferentes durante a partida, que é a seleção das obras, pontuação das coleções e a preparação para uma nova rodada. Eu sei que parece meio confuso, mas calma lá que você já vai entender. Vamos começar pela opção de seleção de obras. Então vamos começar o nosso jogo. O jogador, ele vai olhar as suas cartas e vai escolher uma carta para jogar. Aqui, ó, na sua frente. A nossa carta de influência, a cor dela é vermelha, ó. Mas eu posso escolher qualquer uma, não precisa ser exatamente a cor que tá ali. Eu vou escolher uma amarela
e vou colocar aqui na minha frente, na minha exposição. Assim eu passo a minha vez pro próximo jogador à minha esquerda, que vai fazer a mesma coisa. Ele vai escolher uma obra da mão dele e vai jogar na frente dele. Vou jogar a vermelha. Aí passa a vez para o próximo, que vai escolher uma cor, né, um artista, uma obra, e colocar ali na frente dele. E nós vamos fazendo isso até acabar a nossa rodada. E como que acaba a nossa rodada, Rô? Eu já vou explicar, ó. Se você for baixar uma carta do mesmo artista, você vai agrupando elas dessa forma aqui, tá? Então vamos fazer de conta que esse jogador jogou mais uma carta do mesmo artista e vai agrupando em cima da outra. Mas esse outro aqui, ele resolveu colocar uma outra de um outro artista, então ele vai colocando do ladinho, ó, e fazendo a sua exposição. Esse jogador aqui também resolveu colocar o mesmo artista, então ele vai agrupar e voltamos aqui, ó. E aí, gente, a rodada ela acaba quando uma determinada quantidade de cartas de obras de um mesmo artista atingir. Como assim, Rosana? De acordo com as regras, de 3 a 5 jogadores, quando completar 6 cartas de um mesmo artista, não é na coleção de uma pessoa só, tá? É em geral. A rodada acaba imediatamente, tá, gente? Então, assim, às vezes pode acabar muito rápido. Então, aqui, ó, nós completamos 6 cartas. Somente esse jogador completou 6 cartas do mesmo artista, mas poderia ser geral. Vamos supor aqui, ó, esse azul, eu tenho 3 aqui, tenho 2 aqui, faltava somente um para completar a quantidade de cartas de um mesmo jogador. E a nossa carta de influência, ela também conta como uma obra de exposição que, se nós atingíssemos aqui, ó, 6 vermelho, ela também contaria, tá? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Se nós tivéssemos mais 2, ela também contaria como uma carta. É para isso que ela serve. Mas nós atingimos aqui, ó, com esse jogador colocando todas as cartas de um mesmo artista. E aí chegou o nosso final da rodada. O que acontece no final da rodada? Nesse momento, os jogadores que tiverem cartas viradas para baixo, porque vai ter cartas viradas para baixo, mas eu já vou explicar para vocês como que isso acontece. Esse é o momento dos jogadores virarem elas. Mas como os meus jogadores não têm, porque eu vou explicar isso depois, vamos para nossa próxima etapa do final da rodada. Agora, os jogadores, eles vão colocar uma ficha de valor nas cartas dos artistas dos 3 primeiros com mais cartas aqui em exposição. Como assim, Rosana? Ó, como nós podemos ver, o artista que tem mais cartas em exposição é o nosso amarelo, que tem 6 cartas, 6 obras. Então, esse artista aqui, ele vai ganhar uma ficha de pontuação 3 nessa rodada e nós vamos colocar aqui em cima da carta dele. Agora, nós vamos pegar uma ficha de valor 2 e colocar no segundo artista com mais cartas aqui em exposição. Eu acho que é o azul. 1, 2, 3, 4, 5. Vermelho, 1, 2, 3, 4. Isso, é o azul. Então, o azul vai ganhar a segunda ficha. E, por último, nós vamos colocar a ficha de valor 1 no último jogador com mais cartas aqui no jogo, que é o vermelho. O vermelho tem 4 e as outras cartas tem somente uma. Então, o vermelho vai ganhar a ficha de número 1 aqui na sua carta de artista. Como eu falei, a carta de influência também conta, tá, gente? Uma coisa importante também, é possível que dê empate entre alguns artistas? Sim, vamos supor entre esses 2 artistas, ó, temos somente uma carta. Se fosse para desempatar entre esses 2, o desempate, ele acontece de acordo com a quantidade de obras que cada artista tem. Então, o artista com menos obras é que vai ser favorecido, ou seja, vai ganhar o empate. Nesse caso aqui, entre laranja e verde, o laranja ganharia porque ele tem um número menor. Então, sempre o número menor é quem vai ganhar no empate. E agora, o que acontece? Esses artistas que foram escolhidos, gente,
eles agora são considerados artistas líderes da rodada. Os jogadores vão pontuar na rodada somente com as cartas desses artistas. Os outros artistas que não ganharam ficha, gente, não vai ser pontuado nada nessa rodada com eles, tá? Mas antes de nós contarmos os nossos pontos, para finalizar aqui, cada jogador pode jogar uma carta de cada artista líder aqui na sua exposição. Então, ó, começando aqui pelo nosso primeiro jogador, ele vai ver, a primeira carta é amarela, ele não tem mais cartas amarelas. A segunda carta é azul. Ele tem alguma carta azul? Sim, ele pode jogar uma carta azul aqui na sua exposição. Ele tem uma carta vermelha? Sim, então ele também pode jogar uma carta vermelha aqui na sua exposição. Ó, juntei com o outro aqui. É pequena a minha mesa, né, gente? Pronto, essa foi a última ação antes de nós contarmos os nossos pontos. Os outros jogadores também vão fazer a mesma coisa, mas é somente uma carta, tá, gente? Mesmo que você tenha mais cartas, é somente uma. Amarelo, esse aqui tem, então ele pode colocar aqui. Azul, ele tem 3, mas ele só pode colocar mais uma. E vermelho, ele não tem mais, então não pode colocar mais nada. Esse jogador aqui, amarelo, ele tem 2, mas ele vai escolher somente uma. Esses símbolos que estão aqui, gente, que é o que eu vou explicar depois, eles são ignorados, tá? Vocês não vão utilizar eles, não vão utilizar o efeito delas. Azul eu tenho, vou colocar mais uma, e vermelho eu tenho uma, vou colocar aqui. Agora sim, nós podemos ir para a nossa fase de pontuação. Então, começando com o jogador que foi o último que colocou uma carta de obra, que eu já nem lembro mais, nós vamos começar a contabilizar essas cartas. Como que funciona, gente? Eu vou colocar aqui, ó, jogador 1, 2 e 3. Primeira rodada. Vou começar com o meu jogador inicial mesmo, tá? Vamos começar com a primeira carta de líder, que é a amarela. Cada carta que eu tenho aqui vai valer 3, tá? Que é o número que tá aqui. Então, nós vamos contar 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Temos 18 somente do amarelo. Gente, eu recomendo vocês pegarem uma calculadora aí também, porque tem que fazer conta, tá? Aí, vamos para nossa segunda obra, que é azul. Azul vale 2, cada carta vale 2. Eu tenho somente uma, então eu tenho 18, 19, 20. E vermelho, eu tenho somente uma, que vale 1, então eu fiquei com 21 pontos. Vou anotar aqui. Segundo jogador aqui, ó. Amarelo, ele tem somente uma, então ele vai contar 3. Azul, ele tem 3 cartas, que vale 2, então 2, 4, 6. E vermelha, ele tem 2, que vale 1 ponto, então são 2, 9, 10, 11. Acho que é isso, gente. Me desculpe se eu me perder aqui, tá? Essa verde aqui, como o artista não está no grupo dos líderes, então não vale nada, tá, gente? Não conta. Vamos aqui pro nosso último jogador. Amarelo, ele tem somente 1, então vale 3. Azul, ele tem 4, que vale 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, com os 3 do amarelo. E ele tem 2 vermelhas, que vale 1 ponto, então ele tem 2. 13 pontos ele fez. Então, nessa rodada aqui, ó, nós podemos ver que esse jogador aqui que pontuou com a carta amarela fez mais pontos, tá? Fez 21 pontos. Agora, nós vamos começar uma nova rodada. Nós vamos descartar todas essas cartas utilizadas aqui no montinho de descarte, incluindo a carta de influência. Vamos colocar aqui no montinho de descarte, ó, bem aqui no cantinho. Essas cartas aqui que sobraram na mão dos jogadores, eles permanecem com elas, tá? E aí, nós vamos revelar uma nova carta de influência. Vamos deixar aqui. E nós vamos distribuir cartas novas para os jogadores. Mas, de acordo com a tabela, gente, de acordo com a quantidade de jogadores, temos aqui, ó, 2, 3, 4 e 5 jogadores. A primeira rodada, todo mundo ganha 13 cartas.
Na segunda rodada, nós temos que olhar aqui, ó, nessa tabela. 2 jogadores ganham 6, 3 jogadores 6, 4 jogadores 4 cartas e 5 jogadores 2 cartas. Aí assim por diante, ó, na terceira rodada, 2 jogadores 6, 3 jogadores 6, 4 jogadores 4, 5 jogadores 2 e somente 2 jogadores vão para a quarta rodada, ok? Então, num jogo de 3 a 5 jogadores, é somente 3 rodadas. Então aqui na segunda vamos receber 6 cartas cada jogador, tirando essas daqui, tá? Aí a nossa ficha de jogador inicial passa para o nosso jogador à esquerda, que é esse outro jogador aqui agora. Vamos deixar aqui no cantinho. Agora ele quem vai começar a rodada. Ele vai escolher uma carta. Vou colocar essa aqui, ó. Passamos para o nosso jogador à esquerda, que é esse aqui. Vou colocar uma verde aqui. Esse aqui vai por azul. E assim por diante, tá, gente? Agora eu vou explicar para vocês os efeitos que as cartas têm. Vamos supor que esse jogador aqui, ó, ele colocou essa carta que tem esse símbolo aqui na sua exposição. Quando o jogador joga uma carta com um símbolo, ele imediatamente tem que fazer o efeito dela, tá? O que significa esse símbolo aqui? É você comprar uma nova carta do monte e colocar na sua mão. Esse jogador aqui, vamos supor que ele resolveu jogar essa carta com esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo? É você jogar mais uma carta do mesmo artista. No caso, esse jogador não tem, ó, não tem mais azul, então ele não poderia fazer essa ação. Mas, deixa eu pegar uma carta azul aqui. Vamos supor que ele tinha uma carta azul, então ele poderia colocar aqui mais uma carta na exposição dele. Esse jogador aqui resolveu jogar essa carta com esse símbolo. Que quer dizer o que, gente? Você jogar uma carta de qualquer artista virado para baixo na sua coleção. Vamos supor que eu resolvi jogar uma verde mesmo, e aí eu posso colocar ou ela aqui em cima, ou eu posso deixar do lado aqui, ó, as cartas que estiverem para baixo, não tem problema. Essas cartas aqui serão exibidas naquele momento lá que eu falei para vocês, no final da rodada, tá? A primeira coisa que a gente faz é revelar as nossas cartas, e elas só serão contadas quando forem exibidas. Passamos para esse jogador aqui. Esse jogador resolveu jogar essa carta com esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo, gente? Esse símbolo quer dizer que todos os jogadores vão escolher uma carta e jogar na sua exposição. Então esse jogador que jogou, ele vai escolher uma outra carta para jogar em qualquer exposição, tá? Ele pode escolher qualquer carta. E os outros jogadores também, eles vão escolher uma carta e jogar nas suas exibições. Mas isso é ao mesmo tempo, tá, gente? Então, assim que todo mundo escolheu, todo mundo joga ao mesmo tempo, tá? Esse jogador aqui resolveu jogar uma carta que tem esse símbolo, gente. O que quer dizer? Esse símbolo permite você colocar uma carta de premiação, que é essa fichinha aqui, uma ficha, na verdade, falei errado, em qualquer artista que você queira. Então, de repente, você olha ali as suas cartas e fala, ah, eu tenho mais cartas de tal artista, eu vou tentar fazer com que ele fique em primeiro ou segundo, terceiro lugar. Enfim, você vai escolher e colocar essa ficha em cima do artista que você escolheu, tá? Não precisa ser da mesma cor que você jogou a carta, tá? E esses são os efeitos das nossas cartas. Mas, uma coisa que eu não falei, gente, é quando eu jogar uma carta por efeito de outra carta, eu não posso utilizar o efeito daquela carta que eu joguei. Como assim? Ó, por exemplo, esse jogador aqui, ele jogou essa carta que permite todo mundo jogar uma nova carta ao mesmo tempo. Esse jogador, vamos supor que ele resolveu jogar essa carta aqui e aqui tem um símbolo. Então, quando eu jogo uma carta por efeito de outra, esse símbolo ela deve ser totalmente ignorado. Você não vai fazer o efeito dela. Uma outra coisa também, se eu completar aqui a quantidade de cartas
pedido ali, ó, que no nosso caso é 6 cartas de um artista, e tiver um símbolo também, gente, eu tô sem carta de símbolos. Eu fui o último jogador a jogar e completou aqui, ó, 6 cartas do mesmo artista da cor verde. E tem um símbolo, só que quando completa essa quantidade de cartas, esse símbolo também é ignorado, tá? Eu não poderia baixar uma outra carta aqui. E aí assim, ó, acabamos nossa rodada aqui, porque completou a quantidade de cartas pedida no jogo de um artista só. Como que funciona de novo a segunda rodada? Essas fichas aqui, ó, elas permanecem aqui, tá, gente? Então nós vamos pegar a nossa fichinha de 3, de valor 3, e colocar no artista com o maior número aqui na nossa rodada, na segunda rodada. Então, aqui tem o verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O verde é primeiro. O segundo é o azul, eu acho. Azul. E o terceiro, que vai ganhar a ficha de valor 1. Vermelho temos 3. Então é o vermelho, gente, ó, vermelho. Agora nós vamos virar aqui, ó, as nossas cartas que estavam para baixo, colocar elas nas coleções ali que elas pertencem. Na verdade, eu tinha que ter feito isso antes de colocar as cartas aqui, tá, gente? Mas meio que tanto faz também. O importante é você virar antes de fazer a sua pontuação. Agora aqui a gente pode somar os nossos pontos. Quais são as cartas que vão pontuar dessa vez? É a verde, é a vermelha e a azul. Essas outras cartas aqui que ficaram fora, independentemente do número que tem aqui, da ficha que foi colocada anteriormente, não vai pontuar, tá, gente? É somente os 3 artistas líderes que a gente pontua. Essas fichas, elas vão ficando ali mesmo, nós não tiramos ela até o final do jogo. Então essa daqui vai permanecer ali mesmo. Essas daqui que são de jogadas anteriores também vão ficar ali e vai ser somado esse valor. Agora, né, eles vão colocar uma carta de todos os artistas que eles têm, ó. Azul eu tenho mais uma e vermelho nenhuma. Esse jogador aqui, verde, ele tem uma. Azul, ele tem uma. E vermelho, ele tem mais uma. Esse jogador aqui, verde, ele tem uma. Azul, nenhuma. E vermelho tem uma. Pronto, agora sim a gente vai contar os nossos pontos. Agora, gente, esse valor aqui da verde não é 3, e sim 5, tá? Que o jogador colocou uma fichinha aqui. Agora ele vai somar 5. Então, cada carta vale 5 agora. 5, 10, 15, 20. Então, somente aqui eu somei 20 pontos. Azul agora vale 4 pontos cada uma. Eu somo os valores que estão aqui. Então, 4, 8, 12. O vermelho vale 2 agora, somando aqui, ó, 2. Como eu não tenho vermelho, então não somo. Eu vou somar isso mesmo. 32 pontos. Bom, e é assim, gente, eu não vou somar o dos outros jogadores, porque é muitas cartas, mas é dessa forma que vocês vão fazendo. Terminou de somar os valores ali, nós descartamos tudo de novo e começamos uma nova rodada, ok? Ó, a carta de influência a gente tira também. E começamos uma nova rodada. Essas fichinhas, como eu falei pra vocês, ó, elas ficam ali. Eu deixo elas aqui atrás, ó, pra não me confundir na hora de colocar as fichas, eu saber quem é que são os artistas líderes. Então eu deixo elas ali atrás. E sempre vai somando, tá, gente? Então, agora nós vamos ver aqui, ó, a terceira rodada, quantas cartas nós vamos receber. 3 jogadores, 6 cartas. Então, são mais 6 cartas que vamos receber e jogar a última rodada, ok? Você vai somar aqui toda a sua pontuação e colocar aqui o jogador que tiver mais pontos será o vencedor. Uma coisa que pode acontecer durante o jogo, gente, é um jogador ficar sem carta, tá? Na hora de ir colocando as suas cartas aqui. Esse jogador simplesmente não vai mais jogar a carta, mas ele vai somar os pontos no final da rodada, ok? As cartas que eles conseguiram. Por exemplo, esse jogador aqui tem 3 cartas. Então ele vai jogar uma, vai passando, vai jogar 2, vai passando, jogar 3. Agora eu não tenho mais cartas. Então ele não vai jogar, mas no final, quando completar
aumentar ali a quantidade de cartas de um artista, ele vai somar os pontos das cartas que ele tem. Se a carta que ele colocou estiver entre os artistas líderes, tá? Se não tiver, ele não soma nada. E de acordo com as regras, se por um acaso nenhum jogador conseguir colocar carta nenhuma, a rodada termina também, tá? Imediatamente. Agora eu quero agradecer os membros do Qual é a Jogada. Obrigada pelo apoio de vocês, gente. Eu agradeço muito, isso ajuda muito o nosso canal. Caso você também queira colaborar com a gente, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar colaborando, tudo bem? Gente, então esse aqui foi o Como Jogar Modern Art. É um jogo lindo, lindíssimo na minha opinião. É um jogo simples, é um jogo bem amarrado pra mim. Então eu gostei bastante. E me diz aí você o que você achou de Modern Art, gente. Bora bater um papo sobre ele. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever, vir fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!